Bem, quero cumprimentar todos que estão acompanhando essa aula, esse encontro de modo síncrono e também, do mesmo modo, aqueles que vão fazê-lo posteriormente na gravação. Eu até imaginava de início que todos estaríamos no ambiente virtual e que, portanto, eu os veria, mas não é o que está acontecendo. De certa maneira, eu vou ficar falando para mim mesmo, e justo por isso quero deixar, desde logo, antes mesmo de me apresentar, aberta a possibilidade de que formulem perguntas, de que se manifestem pelo chat, tirem dúvidas, qualquer tipo de indagação é bem-vinda e já aconteceu, pelo menos na edição anterior desse curso, de eu receber perguntas até por e-mail e nas redes sociais acerca do conteúdo trazido, e eu me disponho sem qualquer problema a responder. Muito brevemente, vou me apresentar. Sou Orlando Facini Neto, dou aula na Escola da Magistratura já há bastante tempo, normalmente em direito penal, que é a minha matéria principal, é aquilo que eu me dedico a estudar. Fiz, inclusive, meu doutorado nessa área, Ciências Jurídico-Criminais, na Universidade de Lisboa, isso depois de um mestrado. Eu vejo que o Diego está colocando aí um currículo com dados até que eu nem mencionaria, como o fato de ter sido presidente da Júris, etc. E atualmente eu leciono Direito Penal na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e no mestrado do IDP em Brasília. Portanto, tenho procurado aí conjugar a minha atividade na magistratura, visto que sou juiz de direito desde 2001, com essas tarefas, com essas incumbências acadêmicas na medida do possível. Eu fui juiz do júri aqui de Porto Alegre por bastante tempo, e de resto fiz júris desde 2001, quando entrei na carreira, até praticamente esse ano, quando mudei de jurisdição. Atualmente eu atuo na vara estadual, uma vara com competência estadual, alusiva às organizações criminosas e à lavagem de dinheiro, e quase como, digamos assim, um balde de água fria inicial, eu lhes diria que a minha intenção é não mais fazer júri, pelo menos nessa existência. Quer dizer, nessa vida, a intenção que tenho é de não mais presidir júri, muito menos por conta do júri em si, e eu digo isso sendo certo que esse é o nosso tema, mas por verificar que talvez no mundo de hoje, na contemporaneidade, o júri precisaria de alguns ajustes que o modernizassem e o tornassem, digamos, mais vincado a essa dimensão temporal que se alterou significativamente. E, de outra parte, por vislumbrar, e essa é uma percepção minha, é o que penso efetivamente, que, de certo modo, o prestígio das decisões do júri, inclusive no concernente à sua apreciação pelos tribunais, pelas cortes superiores, diminuiu bastante, e isso tem fragilizado essa instituição que eu defendo a instituição do júri, mas creio que seriam necessárias reformas e que o júri fosse melhor encarado. Existe uma certa percepção, muitas vezes, de que os juízes poderiam decidir melhor do que os jurados, e eu sou daqueles juízes que, pelo menos nos casos em que trabalhei, acha que o júri nunca errou. E não obstante isso, no processo penal, dada a complexidade do júri, é muito fácil
por determinados argumentos, por determinados artifícios, invalidar-se um júri e tratar como se fosse corriqueiro que crimes contra a vida simplesmente não fossem julgados, na esperança de que, caindo no esquecimento, ninguém mais se importaria com o que aconteceu. Eu vou tentar focar a minha abordagem na perspectiva de quem me ouve e de quem me ouvirá, isto é, secretários, assessores e estagiários de pós-graduação, pelo menos esse foi o público que me informaram quando convidado. Eu agradeço a quem me fez o convite, mais uma vez a Escola da Magistratura, a Escola da Júris, e reitero que, se tiverem questões a formular, porque provavelmente a gente vai até às 8h30, eu quero crer, e talvez não dê para falar tudo, porquanto alguns desvios acabam surgindo na exposição, mas eu procurarei delinear, em certa medida, o procedimento do júri com as singularidades e as particularidades que afetam tanto, digamos assim, a atuação da serventia judicial, da unidade nessa parte do cumprimento, como também o gabinete do juiz. Eu ainda sou um sujeito relativamente antigo, então há uma certa nomenclatura aí com a qual eu próprio ainda não me habituei. Outro dia recebi um e-mail, uma mensagem por WhatsApp de um colega da corregedoria perguntando o que meu gestor achava daquilo, e eu respondi a ele o que é gestor. Aí que eu fui me aperceber que gestor é o que eu chamava de escrivão. Eu ainda preciso me readequar, digamos assim, nessa visão de tratamento das questões judiciárias como se estivéssemos aludindo à administração de empresas. Eu não tenho nem certeza que esse seja o melhor caminho, mas as coisas são como são. Pois bem, primeira ideia que eu gostaria de lhes transmitir é a seguinte: basicamente, na nossa atividade da magistratura estadual, quando nós falamos procedimento do júri, isso diz respeito ao crime de homicídio. Porque, embora o Código Penal trate como crimes contra a vida o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, e aí até uma dúvida que os livros suscitam, mas que para nós é irrelevante agora, uma vez que o artigo 122 passou a cuidar do crime de induzimento à automutilação, por causa dessas questões que aparecem a partir de determinadas aspas, brincadeiras que acontecem nas redes sociais e que fomentam a prática da lesão em si mesmo. E há uma dúvida sobre saber se, estando esse crime no artigo 122, o julgamento será ou não pelo júri, mas o fato é que isso acontece muito pouco, digamos, na realidade cotidiana, como também aparecem raríssimas vezes os crimes de infanticídio. Eu próprio vi uma vez um crime de infanticídio e eu nem mesmo era juiz de direito, eu era jurado, porque atuei como jurado uns 2 ou 3 anos no estado de São Paulo, quando eu era estudante, me inscrevi, me voluntariei e fui jurado, e num dos casos a imputação versava o crime de infanticídio do artigo 123 do Código Penal. E mesmo o aborto, que encerraria discussões variadas, tem a possibilidade, pelo menos no aborto cometido pela própria gestante, da suspensão condicional do processo do artigo 89 da Lei 9.099/95, de maneira que são infrequentes no âmbito dos nossos processos da lida diária casos outros diferentes do homicídio. Pois bem, isso posto, eu sempre gosto de ressaltar e transmitir essa ideia
para quem trabalha nesse tipo de caso, que ao se falar de um homicídio, nós estamos diante de um tema sério, de um tema assaz relevante, porque essa experiência terrena, até onde sabemos, quer dizer, independentemente de qualquer questionamento transcendental, ela é única. Eu tenho usado, na verdade, comecei a usar a partir dessa semana uma espécie de metáfora, na seguinte perspectiva: eu terminei de ler agora, eu gosto muito de Beatles, e terminei de ler uma grande e valiosa biografia do John Lennon, até ela está sob meu campo de visão aqui, e o John Lennon foi morto em 1980, quando ele tinha 40 anos de idade. E eu comparei, eu refleti acerca de uma comparação entre aquilo que John deixou de viver e aquilo que o Paul McCartney, que era o seu parceiro de banda, teve a oportunidade de realizar nesses 43 anos em que John está morto e Paul seguiu vivendo. Notem a quantidade de pessoas que podia ter conhecido, a quantidade de afetos que poderia ter desenvolvido, a quantidade de viagens, de lugares, de prazeres, de amores, de desamores, de experiências, no final das contas, que foram subtraídas daquele que resultou assassinado, e enquanto a vida seguiu para todos os demais. Vejam que é, portanto, muito significativo o que se perde quando alguém, assumindo uma condição praticamente divinal, escolhe e define o momento em que a sua vida haverá de terminar. Isso não pode ser tratado como uma trivialidade, isso não pode ser tratado como algo venal ou bobo. E mais, há as pessoas que cercam o falecido, os filhos que perderam o pai, a mulher que perdeu o marido, ou vice-versa. Em alguma medida, nós precisamos, claro, nenhum de nós, ou nenhuma das pessoas que conhecemos, teria, evidentemente, a oportunidade de realizar tantas coisas, de concretizar tantos projetos como o John Lennon. Mas é fato que, no âmbito da nossa família, no âmbito da nossa comunidade, no âmbito dos limites que cada qual tem dentro da sua própria existência, nós somos um pouco de John Lennon também. Quer dizer, para a mãe do sujeito que foi morto em determinada situação, a tristeza da perda de um ente não é algo trivial. De maneira que a primeira asserção, a primeira conclusão que eu traria, principalmente para nós, juízes, juízas, servidores, que lidamos com esse tipo de episódio, é compreendermos que há muito sofrimento aí envolvido, de modo que aquelas pessoas, sobretudo as vitimadas, uma vez que nosso sistema muitas vezes enaltece e coloca numa posição quase, digamos assim, majestática a figura de quem violou a lei, mas que é preciso, de nossa parte, termos algum respeito, alguma consideração com aquelas pessoas que vão ao fórum, não porque, dentro do âmbito da sua liberdade decisória, acabaram por optar a realização do cometimento de uma infração. Não, aqueles que nada definiram, que nada quiseram e que alguém os trouxe ali, ou porque violou o seu direito, ou porque tentou matá-lo, ou porque matou um seu ente querido. Então é preciso ter alguma compaixão, e eu diria isso até na maneira como vamos tratar essas pessoas. Hoje em dia isso é raríssimo, né? Mas no balcão, no momento precedente da audiência, na manutenção da sua segurança, na medida em que isso é relevante. Então, essa é
conclusão que eu extrairia. Estamos diante de algo sério que, portanto, merece ser tratado dessa forma. Eu vou ler rapidamente o chat aqui da percepção com todos os processos. Exato, quer dizer, nós podemos imaginar que a quantidade de processos de homicídio que temos seja uma justificativa para que banalizemos ou que tratemos como corriqueiro, na verdade, aquele caso singular, porque aquele caso diz respeito a um contingente de pessoas. Paradoxalmente, entretanto, nós sabemos que os casos relacionados com homicídio, isso vale para os crimes contra a vida, mas eu estou focado no homicídio aqui, são os que mais demoram. Eles são os que mais demoram. Isso é fruto um pouco de um certo surrealismo brasileiro. Por quê? Porque, basicamente, aqui numa elaboração muito genérica, nós tivemos aqui um homicídio e, na outra mão, tivemos qualquer outro tipo de crime, roubo, furto, tráfico, corrupção ou estupro, fundamentalmente, o procedimento penal, que eu vou esmiuçar na sequência da minha exposição, mas é basicamente igual até certo ponto. Ou seja, inquérito policial, denúncia, recebimento da denúncia, citação do réu para responder à acusação, audiência de instrução e julgamento, a rigor se substituem os debates orais por memoriais, e sentença. Ocorre que, como todos sabem, no roubo, no furto, na corrupção, na organização criminosa, no estupro e na lavagem de dinheiro, essa sentença será de condenação ou absolvição. Ao passo que, no procedimento do júri, não. Será uma sentença em que, a rigor, o juiz dirá se o réu vai ou não a júri. Se o réu vai ou não a júri. Se disser que vai a júri, abre-se um novo procedimento, quer dizer, uma nova fase processual, que todos devem conhecer, e que diz respeito à preparação da sessão plenária, quando, então, os jurados aparecem para que eles se indigam se o réu é culpado ou inocente. Sendo o réu culpado, o juiz aplica a pena. Só isso já demonstra que, para os crimes de homicídio, para os crimes dolosos contra a vida, o procedimento é significativamente mais detalhado e, portanto, mais demorado. Mas a questão não é apenas essa. Apresenta-se que, quando o juiz diz se o réu vai ou não a júri, cabe recurso para o tribunal. Da decisão do tribunal, eventualmente cabe recurso para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. E, em alguns casos, cabe ainda recurso para o Supremo Tribunal Federal. Definido que o réu vai a júri, e realizado o plenário, se o réu for condenado ou absolvido, nós temos recurso para o Tribunal de Justiça, recurso para o Superior Tribunal de Justiça e, eventualmente, recurso para o Supremo Tribunal Federal. Eu não sei a experiência de cada qual que me assiste, mas, enquanto eu estava na vara do júri de Porto Alegre, era muito usual que, em 2022, nós estivéssemos fazendo júris de casos ocorridos entre 2014, 2015 e 2016. Eventualmente, 2017. Quer dizer, os casos que afetam os interesses mais relevantes das pessoas, basicamente a vida, são, pela estrutura procedimental que lhes é atribuída, inerentemente os mais demorados. Em outros termos, o procedimento relacionado com a apuração e julgamento de homicídio, ainda que nós façamos o nosso trabalho da melhor maneira possível, sempre tende a demorar mais do que a apuração ou julgamento de um outro tipo de crime, Em outras palavras,
ao bem jurídico mais relevante, que é a vida, ou melhor, à violação do bem jurídico mais relevante, que é a vida, o legislador entregou o procedimento mais demorado. De modo que não é raro a ocorrência de júris de casos que consideram há, sei lá, uma década atrás, ou, em alguns casos, um período de tempo muito perto, muito próximo disso. Isso fragiliza bastante a prova, os testemunhos acabam se perdendo, determinados conhecimentos simplesmente se esvaem, e mais do que isso, o interesse comunitário na solução ou julgamento dos casos também acaba se dissipando. É muito normal na comarca de Porto Alegre que os júris sejam realizados simplesmente sem ninguém, absolutamente ninguém, na assistência. Quer dizer, absolutamente ninguém assistindo, e como corolário disso, não é que se trate exatamente de uma deslegitimação, mas isso mostra, em certa medida, que as pessoas estão perdendo a fé. E isso é muito ruim. Perder a crença no direito, perder a fé no direito. Aqui há um comentário que depois, provavelmente, ao final, farei referência a uma situação parecida com essa, inclusive no sentido da expectativa que o julgamento pelo júri traz às pessoas. Tá? Agora, caminhando, fiz essas duas reflexões mais gerais e que, de alguma maneira, tem por escopo, tem por objetivo agravar a nossa responsabilidade quando trabalhamos nesse tipo de caso, quando trabalhamos nesse tipo de processo. Vamos falar um pouquinho sobre o procedimento do júri, basicamente a partir do momento em que, por assim dizer, o sistema judiciário entra na jogada. E claro que há as cautelares, claro que há as medidas investigatórias na fase do inquérito policial. Eu sequer sou capaz de formular como trabalharemos se o juiz de garantias for agora aprovado pelo Supremo Tribunal Federal numa vara de júri. Quer dizer, de certo modo, existem algumas áreas da jurisdição criminal em que isso vai precisar ser bem equacionado pela corregedoria, mas eu lhes diria o seguinte: em regra, quando trabalhei numa vara de júri, aceitava, vale por dizer, recebia as denúncias tal qual formuladas pelo órgão da acusação, no caso, o Ministério Público. Sempre me pareceu, de certa maneira, contraproducente buscar, na análise do inquérito policial, um aprofundamento que levasse à decisão de rejeição da denúncia. Eu sei que tem colegas que atuam de outra forma, eu respeito isso, mas, colocando em linguagens muito simples, para mim, a rejeição da denúncia só causa confusão, conturbação e tumulto. Primeiro, por revelar um juiz que está se apresentando muito enfaticamente no momento que não é dele ainda. O titular da ação penal é o Ministério Público. Se entendeu da existência de indícios de autoria para denunciar, eu precisaria de elementos muito contundentes para infirmar esse entendimento, e o tribunal, em geral, provê recursos manejados contra a rejeição da denúncia. Isso só atrasa o processo. Isso simplesmente só atrasa o processo. A vara, a unidade judicial, acaba se vendo na contingência de trabalhar com aqueles processos que entram normalmente e mais uma carga de casos que vem do tribunal, porque
um tempo depois, acabou provendo rejeições de denúncia que esmiuçavam a prova do inquérito policial para dizer que não havia elementos. Então, e sem contar, daqui a pouco eu vou melhorar esse argumento, que é óbvio que nós precisamos tratar também com muito respeito e seriedade a situação do acusado. Não há dúvida em relação a isso. Isso é o que todos dizem e eu estou plenamente de acordo. Mas convenham, não é tão simples assim produzir prova nos casos de assassinato. Não é tão simples assim encontrar testemunhas que vibrem e se regozijem da circunstância de terem visto um homicídio praticado, sei lá, por uma organização criminosa ou uma facção, e a pessoa fica feliz. Legal, sou testemunha, terei a oportunidade de ir ao foro e dizer que aquela pessoa que já matou uns 10 ou 12 na comunidade, eu a vi assassinando. Ninguém quer aparecer. Quer dizer, nós precisamos ter uma mínima noção da realidade das coisas. E, portanto, sobretudo nessa fase ainda inquisitorial, é preciso darmos crédito, darmos algum crédito, claro que há exceções, mas é preciso darmos, no geral, algum crédito ao trabalho da polícia e ao trabalho do Ministério Público. É preciso que nós, juízes e juízas, contenhamos uma certa arrogância de acharmos que entre os órgãos estatais o único deveras ilibado somos nós, da magistratura. Não, os promotores e promotoras são sérios também, na sua imensa maioria, e o mesmo vale para quem atua na polícia. Então, eu, de regra, recebo a denúncia e deixo o processo fluir. Deixo o processo fluir. Não me impressiona, nessa fase, por exemplo, a presença da chamada testemunha de ouvir dizer, o chamado caso do hearsay witness. Eu tenho algumas linhas escritas sobre isso e eu as utilizava na minha decisão de pronúncia, quer dizer, a testemunha de ouvir dizer, para que seja validada, precisava cumprir alguns critérios, eu posso adiante mencionar um que outro, mas a existência de testemunhos de ouvir dizer nesse momento do inquérito policial não elide, não afasta, não conspurca por si só todo o material probatório que tenha sido obtido. O processo foi feito para caminhar para frente. Eu digo muitas vezes para os meus alunos da graduação, que hoje em dia, no Brasil, quando eu estudava processo penal, a definição natural que os professores apontavam era de que o processo penal é o instrumento para a realização do direito material. Quer dizer, o processo é instrumental, o processo é formal, é forma, ao passo que a substância está no direito penal. No Brasil, nós invertemos isso. O processo penal tornou-se instrumento de inviabilização da aplicação do direito material, na medida em que a maior parte das questões se resolve por temas processuais, e por temas processuais que afastam a aplicação do direito penal. No fundo, a grande expressividade da jurisprudência no Brasil atual é pelo reconhecimento de nulidades, é pelo reconhecimento de determinadas questões que deixam o direito material. Eu digo que o processo penal hoje em dia colonizou, parasitou o direito penal, e isso é um sintoma nosso e é um problema da aplicação do direito na atualidade. Notem que não é heterodoxo nós termos mais de 50 mil homicídios por ano no Brasil. Isso não é, absolutamente não é normal. Agora, a Espanha está em voga por causa desse fato nojento, repugnante, praticado contra o jogador Vinícius Júnior do Brasil,
mas uma vez eu estive lá e voltava de viagem, gosto de ler o jornal estrangeiro, e estavam metendo o pau nas autoridades espanholas, porque, salvo erro, na Espanha, aquele ano, tinha havido algo em torno de 300 assassinatos. 300 assassinatos. Isso colocado na proporção, a Espanha não é um país pequeno, mostra uma diferença simplesmente brutal com aquilo que acontece no Brasil, em que são 50 mil pessoas mortas por ano. Isso muito provavelmente em decorrência de um procedimento penal que joga para as calendas a solução dos casos de homicídio, sem contar, mas nessa discussão não vou ingressar, sem contar que não há país do mundo, pelo menos do mundo relevante, assim, que nós conhecemos, da nossa tradição, que puna um crime de homicídio de maneira tão branda como acontece no nosso país. Basta dizer que um homicídio qualificado nos Estados Unidos rende prisão perpétua, na Alemanha rende prisão perpétua, na Espanha rende prisão perpétua, na Itália rende prisão perpétua, na França rende prisão perpétua e na Argentina rende prisão perpétua. E eu, francamente, não conheço um caso em que alguém que cometeu um homicídio qualificado tenha ficado algo em torno de 10 anos preso. Simplesmente não existe no Brasil. O sujeito sai antes. Ele vai para o semiaberto? Sim, mas no semiaberto ele bota uma tornozeleira, ele está na rua. Quer dizer, não há... ficou 15 ou 20 aquele caso da televisão, mas aí são 2 ou 3 homicídios, né? A moça matou o pai e a mãe e ficou quase 18 ou 20 anos preso. Foram 2 homicídios, era o pai e a mãe. Nos nossos casos, se alguém aí conhecer um caso de um homicida que ficou 10 anos encarcerado, pode me contrariar no chat, que não há o menor problema. Será o primeiro e que eu tomarei conhecimento. Então, nós temos esse dado da realidade também. Mas, enfim, caminhando, o réu é citado, oferece a resposta à acusação e no rito, no procedimento do júri, nessa primeira fase, não há a oportunidade, não há ocasião de o juiz proferir uma decisão de absolvição sumária, como ocorre para os demais tipos de processo. Às vezes o cartório, a unidade está habituada, normalmente quando não é exclusiva de júri, está habituada, depois de a resposta à acusação vir num caso de roubo, de tráfico, etc., fazer a análise se o réu vai ou não ser absolvido sumariamente. Isso, entretanto, não acontece num caso de crime doloso contra a vida. O que sucede, isso sim, é a designação da audiência de instrução e julgamento, e aqui eu queria chamar a atenção para algumas questões. A primeira, a meu juízo, sempre nós temos que cuidar com mais, digamos assim, com mais afeição daquelas pessoas que não ensejaram a sua presença no foro, no sistema de justiça. E, basicamente, essas pessoas são as testemunhas, vítimas, parentes das vítimas. Numa audiência de instrução e julgamento relacionada com um crime de homicídio, é preciso buscar garantir a separação mesmo daquelas pessoas que vão ser ouvidas como testemunhas de acusação dos réus, sobretudo se forem acusados que estejam numa condição de liberdade. Não nos iludamos, às vezes há constrangimento, muitas vezes há ameaças. Eu me lembro muito pouco dos meus casos, eu devo ter desenvolvido alguma espécie de autodefesa, eu me esqueço dos casos em que eu atuei, mas tem um ou outro episódio que acaba remanescendo, e me lembro de ter sido desafiado por uma situação num dos últimos casos que eu atuei, era uma audiência normal. Entretanto, a vítima tinha pedido para depor por videoconferência.
E eu autorizei, não via qualquer problema nisso, e ela foi depor na própria delegacia de polícia. E ela disse na audiência que o fazia porque alugava uma casa, ela era locadora de uma casa, e a locatária, quer dizer, a pessoa que morava na casa dela, tinha sido abordada por réus do processo, na verdade, por menores de idade que teriam atuado com os réus do processo, e a locatária dela recebeu um recado para transmitir a ela. Se falar muito, se falar bobagem, se entregar a alguém, vai ter problema. A própria locatária ficou com medo, e ela testemunha muito mais. Só que ela contou isso na audiência. Eu me vi num dilema, porque eu falei, o que faço agora? Vou comunicar à vara da infância e juventude de que menores de idade, e ela deu os nomes, foram abordar a locatária, mas aí eles vão ficar sabendo o que ela disse, por outro lado, se eu não faço nada e acontece alguma coisa, quer dizer, uma situação sensível, porque muitas vezes ocorre isso, quer dizer, ocorrem constrangimentos. É preciso respeitar, do mesmo modo, a hipótese em que a vítima ou os familiares da vítima pedem para não depor na presença dos acusados. Quer dizer, eu sempre orientei meus funcionários, inclusive, a fazerem essa indagação, porque a pessoa às vezes nem sabe dessa possibilidade. Então, antes da audiência, vai ter a mãe da vítima a prestar depoimento. Quem está me acompanhando na audiência perguntou: olha, a senhora tem a possibilidade de depor sem a presença do réu ou dos réus, prefere que se dê dessa maneira? E aí me comunicam, e eu decido a questão na forma do Código de Processo Penal. Já me aconteceu, e foi um erro, nós erramos muitas vezes, de não me aperceber que os réus ficavam na salinha ao lado, quer dizer, porta fechada, na cela, mas a depender digamos assim, da intensidade com a qual a testemunha se manifesta, eles ouviam, eles ouviam. Isso não é legal. Então, muitas vezes é preciso evitar, até mesmo que ouça, vai ficar gravado, o advogado pode transmitir, tudo isso é verdade, mas já não se trata mais de situações que podemos nós dar conta. Até faltou observar que, pelo menos aqui em Porto Alegre, não sei se tornou praxe no estado inteiro, as denúncias já não vêm com o rol de testemunhas indicando seus respectivos paradeiros, né? Isso é feito noutra peça, noutro incidente, justamente para que no ensejo da citação ou qualquer coisa assim, não se dê de bandeja, não se dê de lambuja para o acusado o paradeiro das vítimas ou das testemunhas. Então, esse tipo de cautela me parece salutar. Aqui eu teria algumas coisas para falar acerca da própria atuação do juiz na audiência, mas não me parece que seja o caso. Há alguns que preferem designar uma audiência para ouvir testemunhas de acusação e outras para ouvir testemunhas de defesa, já meio na expectativa de que eventualmente alguém não vai comparecer da acusação e aí não se poderá inverter a prova. Eu, em geral, marcava uma audiência só, preferia marcar uma audiência só e batalhava, digamos assim, para que todas aquelas pessoas que compareceram fossem ouvidas, e, portanto, contava aí com alguma gentileza, com algum obséquio da defesa nesse sentido, se tivesse faltado uma testemunha de acusação, ou mesmo procurava indagar ao Ministério Público se aquela testemunha era realmente necessária. É sempre importante estar atento no cumprimento da audiência. Se veio algum mandado, alguma falha, digamos assim, com relação ao endereço, já dá vista automaticamente ao Ministério Público para que ele traga um
um novo paradeiro, de modo que, quando se designa uma audiência, o objetivo é que a audiência saia e que sejam ouvidas o maior número de pessoas, possível. Às vezes é realmente difícil terminar tudo nessa audiência una, mas é o ideal, assim. Sempre é muito frustrante quando se designa a audiência e, por alguma razão, ela não se realiza. Na minha experiência aqui, o que mais implicava essa possibilidade, mas que com o tempo foi melhorando bastante, eu não sei no interior como essa situação está, mas é o transporte de preso. Eu devo dizer que a SUSEP avançou muito nisso, principalmente nas unidades do júri, nas varas do júri, buscavam aí dar um cumprimento bastante efetivo às suas incumbências. Para minha sorte, na unidade que eu estou agora, de crime organizado, isso acontece também do mesmo modo. Já fiz audiência com, sei lá, 50 réus presos e todos foram trazidos para a solenidade. Mas esse cuidado, repito, essa cautela é bastante importante. Nós temos assessores aqui também, então quero fazer uma referência, não vou falar sobre a decisão de impronúncia, porque efetivamente aí terminaríamos o nosso papo. O que nos interessa deveras é a pronúncia, quer dizer, a remessa do réu a julgamento pelo júri, e aqui é preciso alguns cuidados. Primeiro, para não pecarmos pelo excesso. A decisão de pronúncia ela deixa o juiz numa condição realmente ingrata, na medida em que não pode aprofundar-se na análise de determinadas questões e, por outro lado, precisa fundamentar a decisão. Então, evitar afirmações categóricas. Alguém dirá, mas a decisão de pronúncia a gente sabe que não pode ser lida no plenário, principalmente pelo Ministério Público, como argumento de autoridade. É verdade. Entretanto, a decisão de pronúncia ela é colocada na mesa dos jurados. Ela é colocada na mesa dos jurados. O CPP determina e, consequentemente, pelo menos nos meus júris, isso acontecia direto, enquanto as partes estão ali debatendo ou em momentos de oitiva das testemunhas, os jurados leem as decisões. De modo que realmente causam prejuízo à defesa afirmações muito categóricas, sem contar que pode ensejar a nulidade da própria decisão. O tribunal ou o STJ, nesses casos, pelo chamado excesso de linguagem, pode simplesmente dizer que aquela decisão é nula e determinar que o juiz profira outra. Então, é necessário, nesse aspecto, ter algum tipo de cuidado. Segundo, observar que tipo de argumento, assim, existem 2 ou 3 questões mais pontuais que eu quero abordar, que tipos de argumento podem sim inviabilizar a remessa do réu a julgamento pelo júri. Para mim, o mais forte deles é o que diz respeito à ausência de prova judicializada. A ausência de prova judicializada. Mesmo antes de o STJ meio que pacificar a questão nesse sentido, sempre me pareceu indevido, incorreto pronunciar-se o acusado exclusivamente com base na prova do inquérito. Algum complemento, algum novo elemento, ou, no mínimo, alguma situação ocorrida sob o crivo do contraditório deve ser hábil a justificar a remessa do réu à júri, até porque o jurado julga, como se diz, de capa a capa. Logo,
Se autorizarmos a pronúncia exclusivamente com a prova do inquérito, isso é o mesmo que autorizar que o réu seja condenado exclusivamente com base na prova produzida fora do contraditório. Agora, é preciso cuidar muito com a seguinte situação. Aquela testemunha que no inquérito veio e falou tudo, ao chegar em juízo, eventualmente por constrangimento, por medo ou por qualquer outra razão, mostra-se tíbia, mostra-se reticente e dá sinais, porque às vezes acontece, dá sinais, inclusive, digamos assim, corporais, de que está ressabiada, de que está preocupada com aquela situação. E não confirma o que disse na polícia. Isso inviabiliza a pronúncia? A meu juízo, não. A meu juízo, não. Um caso como esse, justamente a contrariedade entre os testigos, a contrariedade entre os depoimentos, sobretudo se pautado numa suspeita minimamente razoável de que a testemunha foi constrangida a alterar aquilo que falou, isso justifica o julgamento, isso justifica o julgamento pelo júri, isso justifica o julgamento pelo júri. Controvérsia, estou dando aqui a minha percepção acerca do assunto. Segundo, que já toquei de passagem, são as testemunhas de ouvir dizer. Aqui é necessário realmente o estabelecimento de critérios. Isso é um tema, tanto que a própria nomenclatura, hearsay witness, mostra que isso não é, digamos assim, exclusividade nossa no direito americano. Já se tratou a respeito, e basicamente com a literatura de lá, é que eu procurei criar um padrão. Quando eu falo criar um padrão, é ter escrito algumas linhas a esse respeito, e que eu utilizei em várias decisões, verificando em que medida a casuística se ajustava àqueles preceitos gerais que eu havia estabelecido. E a ideia é mais ou menos a seguinte: olha, se a testemunha de ouvir dizer disse que ouviu dizer que eu, Orlando, matei o vizinho dela, devemos nos indagar. Quem que é esse réu? Quem que é esse réu? O réu é o Orlando. Ele tem antecedente por homicídio? Não. Ele já ameaçou alguém? Também não. Alguém mais ouviu o que essa testemunha disse ter ouvido? Quem disse a ela que era eu? Em outras palavras, se a testemunha de ouvir dizer apresenta 3 ou 4 fontes que lhe disseram a mesma coisa, ainda que não dê os nomes, e não dá os nomes geralmente com o seguinte discurso: se eu falar, vão matar ela. Se a pessoa que ela entrega no seu depoimento é alguém que realmente é capaz de ensejar medo, está justificado que ela omita o nome de quem lhe disse, portanto ela só ouviu dizer, e a justificativa é que aquele personagem, veja, existe uma espécie de parêmia, um axioma no processo brasileiro, de que nós não podemos levar em conta as características do réu, do acusado. Eu discordo por cima e por baixo desse tipo de asserção. Poderia dar explicações teóricas que não vêm ao caso, mas a narrativa que é o processo e o conjunto probatório, justamente por ser uma narrativa, contém personagens. Nós não podemos imaginar que isso vale, por exemplo, não quero antecipar essa ideia, mas falarei, já que surgiu, isso é quase o mesmo do que vedar um Ministério Público, valeria também para a defesa, porque às vezes a defesa quer falar de um corréu, seria a mesma coisa que vedar referência aos antecedentes criminais do acusado. Mas isso é um nonsense, me desculpe quem pensa o contrário. Um fato necessariamente é um fato praticado por alguém, de sorte que esse personagem aqui é relevante para a ação. Quer dizer, as ações
são explicáveis de acordo com os personagens que as realizaram. E a gente procurar tornar o direito penal uma coisa meio cosmética, como se houvesse, digamos, como se houvesse adjetivo sem substantivo, como se houvesse ação sem... Não há ação sem sujeito. Não há ação sem sujeito. Portanto, para avaliação da testemunha de ouvir dizer, esse é um dos critérios que me parece importante. E aí, encaminhado o réu, encaminhado o acusado a julgamento pelo júri, supondo que essa decisão precluiu, nós precisamos organizar o júri, e esse é um momento sempre muito difícil, digamos assim, em termos de demanda para as unidades judiciais, desde o começo, sobretudo atualmente. Semana passada ou retrasada, saiu na Zero Hora aqui, que 1 ou 2 ou 3 júris de Porto Alegre não se realizaram por falta de jurado, E o colega até referiu que aplicou multa aos jurados, agiu segundo o Código de Processo Penal, não quero discutir isso, mas apenas inverter um pouco o cubo no sentido de lhes dizer que ser jurado hoje é uma baita bucha. Ser jurado hoje não é algo que se faz com prazer. Quando eu comecei a fazer júri em 2001, alguns integrantes do corpo de jurados de Jaguarão, para onde eu fui, queria ter carteirinha de jurado, porque isso naquela época era, em certa medida, um beneplácito. E mais anteriormente ainda, era algo meritório. Sinalizava uma certa, digamos assim, um certo respaldo do Poder Judiciário à tua qualificação de bom cidadão, Hoje em dia, isso mudou, porque há alguns anos atrás, quantos júris havia em Porto Alegre? Sei lá, no limite, um por mês. Aqui na capital são 2 por semana cada vara. E nós temos aí 3 varas com 2 juizados, cara. Portanto, pelo menos, e mais a 4ª vara, que são os feminicídios. Portanto, são 7 plenários acontecendo. 7 plenários acontecendo. E os jurados não querem vir. Tem medo, porque anteriormente julgava-se outro tipo de homicídio, que boa parte deles tem a ver com disputa pelo tráfico. O jurado perde dias de serviço, e há muitas pessoas hoje em dia no Brasil que trabalham na informalidade, e como consequência, os benefícios legais simplesmente não lhe atingem. Não há remuneração nenhuma para ser jurado, o sujeito tem que vir de ônibus e voltar de ônibus, e a própria questão da alimentação, pasmem, a própria questão da alimentação dos jurados, aparentemente ainda não está resolvida no plano ideal, porque, enfim, almoço tem, mas se o júri chegar até a noite é só lanche. Já não dá para comer um prato de comida. Ou para comer, tem uma burocracia que não é das coisas mais... Então, ninguém quer ser jurado. Júris que eu presidi, quando o sujeito não é sorteado para ser jurado, ele sai batendo palma, ele sai feliz porque não foi sorteado. Já chegou no chat. O que isso traz para nós? Primeiro, a necessidade de sortear para aquela sessão do mês seguinte, dentro do prazo que está no Código de Processo Penal, um número de jurados superior ao que o próprio CPP preconiza. Aqui em Porto Alegre, normalmente, cada unidade sorteia 70 jurados. Para que, no primeiro dia das sessões do mês, você tenha alguma coisa em torno de 20, 22, 25, e assim poder seguir os trabalhos. Não sei como isso anda pelo interior, mas já houve decisões, aqui não vou naturalmente aprofundar isso,
mas já houve decisões de tribunal anulando júri por conta de um sorteio de jurados em número superior àquele previsto no Código. Nem todos, porque, repito, aqui em Porto Alegre, todos os júris sorteiam um número de jurados superior ao que está no CPP. E nem todos os júris foram anulados. Parece que esse é um caminho sem volta, considerada a situação peculiar de como é difícil obtermos jurados. Deixem eu só ler o chat aqui para não perder a pergunta da cola. Prova documental, pericial, técnica, produzida pela Polícia Judiciária, não é suficiente para embasar a pronúncia? É difícil responder de modo tão categórico sem saber que tipo de prova é essa. Agora, evidentemente, as provas que não são repetíveis, tanto que não se pode realizar novamente uma perícia, em boa medida dos casos acontece isso, é elemento para pronúncia. O problema é que a prova pericial, claro, se ela for uma perícia datiloscópica, que, de certo modo, mostre que a impressão digital do Orlando estava no veículo em que a vítima foi morta, muito provavelmente esse é um elemento para pronunciar. É que nem sempre isso acontece. No geral, as provas periciais dizem respeito ao esquadrinhamento dos fatos e não necessariamente à convocação da autoria. Então, eu faria essa diferença. Agora, dependendo da prova documental, pericial ou técnica produzida pela Polícia Judiciária, sim, haveria elemento. Eu, por exemplo, se tivesse... Eu já tive um caso parecido com esse, por isso que ele me veio à mente. Se eu tivesse a impressão digital do réu no veículo em que a vítima foi morta e 5 testemunhas de defesa dizendo que naquele dia e naquele horário ele estava numa festa, muito provavelmente eu pronunciaria, visto que há uma dúvida relevante a ser resolvida pelo júri, visto que há uma dúvida relevante a ser resolvida pelo júri. Tá? Então, isso mostra que a prova técnica tem, sim, força, mas é preciso verificar, digamos, sobre o que ela versa, se é sobre o fato ou se é sobre a autoria. Como dizia, então, no primeiro momento aqui da realização de uma sessão plenária, nós temos que garantir um número mínimo de jurados. Segundo aspecto, aqui, na verdade, nos júris, como já não sou mais juiz do júri, vou, de certo modo, jogar muito aberto com vocês para dizer que, na sessão plenária do júri, o papel do gabinete, de quem atua com o juiz, do staff no geral judiciário é fundamental, pelo menos para mim sempre foi, porque eu distribuí as funções da seguinte maneira. Estou fazendo uma espécie de desvio, mas que eu considero importante. A minha assessoria sempre elaborou um modelo de quesitação, quer dizer, quais os quesitos que nós vamos levar ao júri. Óbvio, às vezes surge uma tese de defesa durante o júri e a gente muda isso. Mas o esqueleto dos quesitos, eu sempre o tive quando a sessão ia começar. E também um projeto de sentença condenatória. Ah, mas por que condenatória? Você está sendo parcial? Não, porque a sentença de absolvição tem 2 linhas. Considerando a decisão do Conselho de Sentença que absolveu o réu, julgo improcedente a denúncia para absolver tal. Isso eu não preciso pré-elaborar. Está ali nos meus arquivos e só mudar o nome. Eventualmente, quando eu era um juiz mais no início, dependendo do caso, eu fazia também, minutavam para mim uma decisão de desclassificação. Mas isso acabou se mostrando contraproducente,
tempo perdido, de maneira que, se a desclassificação houver, aí se elabora mais ou menos naquele momento. Então, esse era o papel da assessoria: minutar quesitos, fazer uma minuta de sentença condenatória. Depois que termina a votação na sala secreta, eu nunca gostei de dizer: agora aguardem que eu vou fazer a sentença. Aí ia para o gabinete ficar meia hora, uma hora. Não, eu vou para o júri com a sentença de condenação e, em alguns casos, com a de desclassificação, já elaborada, e faço uma outra anotação que seja durante os trabalhos mesmo, aí alguma nova versão aparece. A secretária, que aqui em Porto Alegre é a secretária da vara do júri, portanto, conhece bastante do andamento e da dinâmica de um plenário, é que cuidava de fazer a chamada dos jurados no início dos trabalhos, de recolher os pedidos de dispensa e os atestados, e com o tempo eu fui me tornando cada vez mais generoso com relação a isso, na medida em que passei a compreender melhor a difícil situação de ser jurado. Às vezes até vinha um pedido, na primeira sessão do mês, vinha um monte de pedido de dispensa. Eu dizia, inclusive, falo, poxa, quem sabe fiquem hoje para garantir o quórum, para a gente seguir adiante, e para, a partir da próxima sessão, saia a dispensa, e aí realizava um sorteio suplementar. Além disso, a secretária cuida da parte de acompanhar o júri, quer dizer, está ali do lado do magistrado, e faz, para mim, o que é mais importante, porque tudo pode se estragar aí, a ata do júri, a ata de julgamento. É preciso ter muita atenção, porque, às vezes, se a ata de julgamento não contiver, digamos assim, soluções, é ela que vai ser lida pelos órgãos recursais. Portanto, tanto o juiz, mas principalmente quem está elaborando a ata, tem que ser suficientemente completo. Quando surgir alguma querela, alguma dúvida, alguma dissensão, e cada vez mais eu noto que as partes, seja Ministério Público ou Defesa, diz: quero consignar em ata, quero consignar em ata. Tudo aquilo que me pedem para consignar em ata, eu encaro como uma questão de ordem e decido. E coloco a minha decisão ali, para que isso seja... não consigo nada em ata que fique solto. Tipo, a defesa pede para consignar que o Ministério Público falou tal coisa pelo juiz. O Ministério Público falou tal coisa, entretanto, evidentemente, isso foi corrigido, não sei o quê, ou não sei o quê. Quer dizer, resolver aquilo, porque se a ponta fica solta, isso é motivo para eventual anulação do julgamento. Então, não custa... o servidor que estiver atuando no plenário, se tiver dúvida sobre o registro em alta, deve consultar o juiz ou juíza, para que isso se faça de maneira bastante completa, para que não haja problema por uma questão formal. Às vezes a ata é problemática, o plenário nem foi tanto, mas o júri é anulado. Isso é sempre insatisfatório, na medida em que viabilizar um novo júri sempre demanda muito trabalho de todos. E também, quero crer que não haja aqui, mas é figura importantíssima nos júris a do oficial ou oficiais de justiça. Oficiais de justiça, que vão tratar das testemunhas, que vão procurar deixar separadas as figuras que não podem, em alguma medida, ter contato entre si, e, consequentemente, vão garantir aí uma maior tranquilidade dos trabalhos. A partir daí tem toda uma dinâmica que conhecem, das oitivas e dos debates. Aqui seria, mais uma vez, atribuições alusivas à função do juiz, que não vale a pena esmiuçar. Tem juiz que interdita mais debate, juiz que interdita menos, há um quê de estilo aí também, e todos são válidos, todos devem ser respeitados, mas é crucial, na sequência disso,
o momento de votação na sala secreta, né? Aqui é preciso ter muita atenção, o juiz precisa ter revisado os quesitos. Eu tenho um mandamento que na sala secreta só o magistrado fala, necessário dar tranquilidade, tranquilidade para que os jurados produzam a sua decisão. Haveria uma infinidade de questões, principalmente para quem é assessor ou secretário, se o caso, e ajuda o juiz ou juíza respectiva a minutar quesitos. Haveria uma infinidade de questões sobre quesitos a serem abordadas. Eu sempre, na dúvida, segui a jurisprudência. Eu próprio, por exemplo, nos casos de tentativa de homicídio, quando vem a tese de desclassificação e também o pedido de absolvição, uma alternativa à outra, o meu entendimento não é exatamente o mesmo do STJ. O que eu faço? Uma das soluções, e já fiz isso em alguns júris, é indagar ao defensor. Fala, prefere que eu quesite a desclassificação antes ou depois do quesito genérico? Aí consigna em ata. Se ele disser o senhor é que decide, quer dizer, deixou o juiz na enrascada, seguir a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para evitar, por uma questão dessa, eventualmente anular, anular o júri, né? Portanto, garantir, no limite, o juiz pode dizer, não é o ideal, mas em alguns casos fala, olha, quem concorda com o Ministério Público vai votar sim nesse quesito, quem concorda com a defesa vai votar não nesse quesito, e passa o oficial de justiça recolhendo os votos, em ordem a que a decisão dos jurados seja tomada. E aí, claro, na fixação da pena, cada um terá os seus critérios. Nós temos um problema que vira e mexe aparece, comigo já apareceu algumas vezes, eu até vou rememorar um pouco uma das questões que foi deixada no chat, ou uma observação, que é a incidência ou não do artigo 492-E do Código de Processo Penal, que diz que se o réu for condenado a uma pena superior a 15 anos, o juiz determinará a execução imediata. O juiz determinará a execução imediata, vale por dizer, a prisão do réu em plenário. Poderia falar dessa questão, evidentemente, tomando como base o que aconteceu no julgamento da Boate Kiss, mas nem é preciso chegar a tanto. Eu, logo agora, nos últimos júris que fiz, era um caso aqui de Porto Alegre, não muito infrequente, apesar da idade da vítima. Basicamente, um menino de 14 anos estava num salão de barbeiro, e aí chegou um sujeito que perguntou de que vila, de que bairro ele era. E o menino respondeu que era do bairro X. O sujeito era antagonista das pessoas do bairro X, pegou um revólver calibre 38 desse tamanho e deu um tiro no rosto do menino de 14 anos, que morreu. Morreu, portanto, 26 anos antes do que o John Lennon. E como corolário disso, teve muito menos vida do que os ainda pouco 40 anos do John. E por razões que desconheço, o réu estava solto e fomos a júri. E foi condenado. Foi condenado, apliquei a pena era uma pena elevada, o homicídio tinha três qualificadoras, e havia também a questão da idade da vítima. Não vou me lembrar agora, mas a pena deve ter dado, sei lá, 18, 21, entre 18 e 21 anos, mas não me comprometo com a precisão numérica. E decretei a prisão, fazendo cumprir o artigo 492-E do Código de Processo Penal. Eu, como disse no início, sou um sujeito relativamente antigo, e os antigos achavam que os juízes devem cumprir as leis. É o que eu faço. Eu cumpri o Código de Processo Penal e determinei a prisão. Foi impressionante e quase, diria, emocionante, porque o plenário estava nesse dia cheio,
dos familiares dele. Família, gente humilde, gente da Coab de Porto Alegre. Era um menino negro, família, pessoas negras, humildes, moradoras da Coab, trabalhadoras que estavam ali, de certa maneira, querendo ver se o Estado tratava o sentimento de perda deles com seriedade e respeito ou não. E quando a prisão foi decretada, eles se abraçaram, eles começaram a chorar. Não porque o menino ia ressuscitar, não por causa disso, mas porque eles interpretaram que ali, de alguma maneira, aquele sofrimento teria consequência para alguém, particularmente para quem matou o menino, para quem matou o menino. E eis que 3 dias ou 2 dias depois, habeas corpus, soltando o acusado. A família até se organizou, ia falar com a presidente do tribunal, aí eu parei de acompanhar o caso, isso não importa. O que eu penso disso? Eu penso o seguinte, olha, o artigo 492E do Código de Processo Penal diz que, condenado a mais de 15 anos, no júri o sujeito deve ser preso. Execução provisória está no Supremo, está sendo discutido, mas enquanto o Supremo não decidir, presume-se que é constitucional. E, aliás, já há 3 votos pela constitucionalidade no Supremo contra 2, que diz que é inconstitucional. Então, até isso, até nesse aspecto, está 3-2 pela prisão. Mas se alguém me disser aqui no chat, o juiz com o qual eu trabalho discorda disso e acha que o artigo é inconstitucional, eu lhes diria, ele está certo. Isso faz parte do jogo. Porque nós vivemos num sistema em que, no controle difuso de constitucionalidade, os juízes de primeira instância podem deixar de aplicar dispositivos de lei que entenderem inconstitucionais. Então, um juiz que pensa que esse artigo é inconstitucional, ele provavelmente está pautado pelas mesmas boas razões que eu, tem as mesmas boas intenções do que eu, e está legitimado pelo sistema a atuar como tem atuado. E eu aceito isso tranquilamente. Entretanto, já não aceito quando é o tribunal que o faz, porque o tribunal está falhando, o tribunal está errando e o tribunal está descumprindo a ordem constitucional vigente. Na medida em que o artigo 97 da Constituição diz que para o tribunal declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, é necessário decisão da maioria absoluta do pleno do tribunal. E mais, a súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal diz a mesma coisa. Qual a razão disso? A razão é que, ora, se o Orlando entende pela constitucionalidade e o X entende pela inconstitucionalidade, o tribunal uniformiza, porque esse é o papel do tribunal, uniformizar. Entretanto, já o tribunal só pode atuar nesses casos de inconstitucionalidade ou constitucionalidade pelo seu órgão máximo, que é o pleno. Logo, a liminar, nesse meu exemplo, nesse meu caso concreto, ela é inconstitucional. Ela viola o artigo 97 da Constituição. Ela é contra a súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal. É como o seu desembargador ou desembargadora que assim decide, eu digo isso com o máximo respeito, descumprindo a Constituição, mais ou menos ele diz assim, eu vou descumprir a Constituição e vou descumprir a súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal para dizer que o juiz deve descumprir o artigo 492E do Código de Processo Penal. Nota, é de um surrealismo expressivo. Né? Descumpra a Constituição e a súmula vinculante para determinar que o juiz descumpra a lei. Um sistema saudável, buscaria que todos cumprissem a lei e os preceitos normativos. E o quadro que eu, pelo menos, estava vivenciando no júri aqui é que, se o habeas corpus vinha antes do júri e ele caísse na X Câmara Criminal, ele era deferido. Se ele caísse na Y Câmara Criminal, ele era indeferido, que realmente precisaria ser resolvido como? Cumprindo a Constituição. O tribunal suscita um incidente de inconstitucionalidade, vai para o pleno decide, e aí todos estão vinculados
e todos cumprem essa decisão. Seja como for, deixando a discussão jurídica de lado, a grande verdade é que se a figura imensamente frustrante para aquela família que aguentou anos, porque esse caso criminoso do menino teria acontecido, salvo erro, em 2015 ou 2016. Aquela família que suporta o peso dos anos, sem deixar o caso cair no esquecimento, que continua se interessando pelo desfecho do processo criminal, quando ela vai no júri, que é solene, que é simbólico, que é a expressão mais vigorosa do sistema de justiça para a comunidade, ela vê o réu condenado e o réu sai pela porta junto com eles, realmente descreem do sistema. Então, de alguma maneira, o sistema também precisa operar em benefício dessas pessoas que foram violadas, em benefício dessas pessoas que foram vítimas. Tá? São 8h20, eu mais ou menos queria dar esse recado. Eu sei que não fui muito, em termos metodológicos, muito ortodoxo, mas que se transmitiu uma visão também, digamos assim, dessa dimensão pessoal dos processos. Há muitas questões laterais que eu poderia referir, mas eu justamente deixo esse período que nós temos aqui, de 10, 15 minutos, para que façam perguntas, para que façam as suas observações aqui. Eu estou atento ao chat e gostaria de poder não ouvi-los, porque isso seria, não é o que está acontecendo, mas de ler aqui e solucionar alguma dúvida. Eu nem sei se existiria a possibilidade de perguntas serem feitas oralmente. O Diego deve estar aí acompanhando, e se sim, eu não me importaria com isso também. Se alguém no chat escrever, queria fazer uma pergunta oral, de minha parte tá bem tranquilo, eu fico por vocês quanto a isso. Escrevam, por favor, alguma questão, alguma indagação. Então, basta o raise hand aqui, levantar a mão, que aí a gente coloca o áudio. Então, eu deixo esse tempo remanescente para isso, com vocês, com perguntas, por favor. E agradeço a atenção. Quem quiser contar algum caso também, para tudo, fiquem à vontade. Bom, se não há nenhuma indagação, vamos nos encaminhando para o fim. Então, eu quero agradecer a atenção, agradecer. Aqui, vamos lá. Registro aqui minha admiração. Validade do auto de exame indireto, pergunta do Francisco. Na verdade, o Francisco, eu agradeço as manifestações anteriores. As provas no processo penal, na verdade, elas não têm um escalonamento, né? De modo que o simples fato de o auto de exame ser indireto não retira a sua potencialidade como prova. Sei lá, me veio na cabeça, acho que o exemplo é até um pouco grosseiro, mas aquele episódio do goleiro Bruno e da Elisa Samúdio, né? Na verdade, você não tinha, não foi encontrado o cadáver, de maneira que não houve um auto de necrópsia ou qualquer coisa assim, e foi produzido um auto indireto. E ele teve validade para afirmar a morte dela. Então, é mais ou menos isso. Depende do caso concreto, mas, para responder a tua pergunta, não há uma exclusão dos autos indiretos. Eles vão valer dentro de um conjunto probatório respectivo do processo. Tá? O quesito, peraí, agora está vindo um monte de coisa. O quesito da desclassificação
o quesito da absolvição deve preceder da desclassificação, segundo o STJ. Sim, porque o STJ entende que a absolvição é naturalmente, mais benéfica ao réu. Pelo menos até onde eu me lembro, o modo como o STJ, depois de alguma oscilação, vinha decidindo. Doutor, quando estava advogando, fui nomeado processo de homicídio envolvendo facção, me causou tal. Uma senhora de 80 anos foi arrolada como testemunha. Na verdade, essa questão das testemunhas, às vezes, é preciso ter cautela, inclusive com... Eu não tratei muito disso, mas agora tem a Lei Mariana Ferrer, é preciso que o juiz se dedique a não viabilizar pressões e constrangimentos às testemunhas. Por exemplo, já aconteceu para mim de o advogado A ou B querer saber se a testemunha morava perto de tal ou qual lugar. Eu falei, doutor, isso não vai perguntar, não tem o menor sentido. Quer dizer, dá a impressão que o senhor está querendo que a testemunha aponte o paradeiro dela e tal. Isso não acho legal. O que entende sobre a extinção do júri? Eu não falo sobre extinção do júri, Daniel, porque, digamos assim, é perda de tempo. A Constituição Federal estabelece o júri para os crimes dolosos contra a vida, isso é cláusula pétrea, não vai mudar e, portanto, não adianta a gente falar a respeito. Se alguém me perguntasse o que eu acho tirante isso, eu diria, eu gosto do júri. Eu acho o júri importante, mas o júri precisa ser reformulado. Eu participei de um grupo no CNJ. A gente fez uma proposta, por exemplo, para casos de tentativa de homicídio, ter júri com 3 jurados, porque a Constituição fala em júri, mas ela não diz como é o júri. O júri é delineado pelo Código de Processo Penal. Ocupar menos gente, ter menos tempo de debate, quer dizer, fazer uma coisa mais abreviada, principalmente para esses casos menos complexos. E, por outro lado, para os casos mais complexos, e muitas vezes acontece, por exemplo, o caso lá de Brumadinho, é denúncia de homicídio com dolo eventual. Tendencialmente é um caso que pode ser julgado pelo júri. Caso difícil, como foi o caso do júri da boate. Nesses casos, nós precisamos ter digamos assim, uma estrutura procedimental um pouco diferente, porque o júri elaborado pelo Código de Processo, na década de 40, dizia respeito a A matou B. E hoje em dia nós não temos mais isso. Agora mesmo, ontem eu subi no elevador com o guarda aqui, eu converso com eles, e ele falou, doutor, os júris que nós estamos trabalhando aqui estão todos varando a madrugada, porque antes era júri de 1 réu. Agora não, tem júri de 5, 6 réus. São esses casos de facção, de guerra do tráfico, então são bem complicados mesmo. Doutor, existe alguma projeção quanto à temática que está sendo debatida no STF? Olha, o sujeito que chegar aqui e prever como o Supremo Tribunal Federal vai definir qualquer questão, de duas uma, ou ele não está entendendo nada ou ele está mentindo para vocês. Então, não há qualquer projeção. Assim. Eu acho que é caso de aguardar. O processo, o caso está com pedido de vista do ministro André Mendonça e talvez seja concluído esse ano, né? É caso de aguardar. Agradeço mais uma vez a atenção, deixo aberta a possibilidade de que encaminhem para a escola uma ou outra dúvida que o Diego me repassa, eu respondo por e-mail. Também agradeço as palavras aí que colocaram no chat, fico à disposição. Bom trabalho, bons estudos e boa noite a todos hoje. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.